Atenção pessoal, fazendo a devolutiva da segunda VA, turma terceiro C. O momento da devolutiva é um momento importante, é um momento em que nós estamos reavaliando o nosso conhecimento, discutindo as questões e aperfeiçoando. Sendo assim, eu quero que todos estejam com a VA em mãos, para que nós possamos discutir as questões e, eventualmente, caso alguém queira questionar ou até mesmo pedir anulação de alguma questão, o momento é agora. Logo, vamos passar para a devolutiva. Com relação ao sursis etário, conceito de sursis, suspensão condicional da pena, previsão, artigo 77 e seguintes do Código Penal. O sursis comum é ou ocorre quando a condenação de até 2 anos pode ser suspensa por um período que varia de 2 até 4, no qual o condenado ficará subordinado a determinadas condições. Os sursis especiais são o etário e o humanitário. A condenação de até 4 anos pode ficar suspensa por um período que varia de 4 até 6 anos, desde que o condenado seja maior que 70 anos ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Quando é maior que 70 anos, o sursis é chamado de etário. E quando razões de saúde justifiquem a suspensão, o sursis é chamado de humanitário. Então, na questão 1, com relação ao sursis etário, a correta é a letra C. O réu precisa ser maior que 70 anos, condenado a pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão e permanecer por um período de provas que varia entre 4 a 6 anos. Questão fácil sobre sursis, foi falada em sala e, além de ter sido falada em sala, ela também foi objeto da nossa revisão, certo? Questão 2, com relação ao sursis simples. Questão 2, letra D de dado. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Se eu não me engano, artigo 77, parágrafo 3º ou 4º, uma coisa assim, mas isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 77, que se refere ao sursis. Relembrando, sursis significa suspensão condicional da pena, que vem da palavra francesa surseoir, que é suspender. Entenderam? No sursis, o condenado não fica sequer um dia na prisão. A pena de até 2 anos já é logo suspensa por um período de provas. O período de suspensão no sursis é chamado de período de provas. Certo até aqui, gente? Beleza. Prestem atenção. Questão 3 foi anulada, né? Porque faltou. Na verdade, gente, eu anulei ela, mas tinha faltado só um S. É porque a sala estava tão cheia, o pessoal falou, está faltando um pedaço da questão. Eu anulei, mas não tem problema nenhum, porque a questão 14 ficou repetida, então uma compensou a outra. Questão 4, sobre o Instituto da Reincidência, é correto afirmar que, questão 4, letra E, impede a aplicação da pena restritiva de direitos se houver sido operada em virtude do mesmo crime. Como é que chama essa reincidência? A reincidência, quando se opera em virtude do mesmo crime, reincidência específica. Agora, vamos relembrar mais uma vez, quais são as consequências danosas da reincidência para o condenado? Primeiro, quem é o reincidente? Artigo 63 e 64 do Código Penal. É o indivíduo que, depois de transitado em julgado uma condenação, pratica um novo crime, certo? Esse indivíduo, no segundo crime, ele é reincidente. Qual é o período depurador da reincidência? Ou seja, quanto tempo vale a reincidência? 5 anos. Contados a partir de quando? A partir do fim do cumprimento da sentença no primeiro processo. Contados a partir do fim, mas não quer dizer que ele não seja reincidente quando ele está cumprindo a pena do primeiro processo. Se ele praticar um crime, por exemplo, dentro da instituição prisional, dentro da penitenciária, ele já é reincidente. Entenderam? E continua sendo contada desde o fim do cumprimento da pena até 5 anos depois, certo? Mas vamos lembrar, quais os efeitos danosos da reincidência? Gente, se isso cai numa prova de oral, de um concurso, o examinador te pergunta, quais os efeitos danosos da reincidência? Tem que lembrar tudo, certo? Primeiro, a reincidência impede a pena restritiva de direitos, que é a pena alternativa.
Segundo, que está no artigo 44, né? Primeiro, impede a pena alternativa, que está no artigo 44. Segundo, torna mais gravosa, torna mais severa a progressão de penas do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Segundo efeito da reincidência. Terceiro efeito da reincidência é um agravante do artigo 61, e as agravantes são dosadas na segunda fase da dosimetria da pena. Vocês vão ver esse vídeo em casa. Quarto efeito da reincidência, impede o sursis. Quinto efeito da reincidência, impede o sursis lá no artigo 77. Quinto efeito da reincidência, torna mais difícil o livramento condicional, porque o reincidente pega o livramento condicional com a metade, artigo 83. Sexto efeito da reincidência, que a gente vai estudar agora para a terceira VA, ela interrompe a prescrição. Calma que a gente ainda vai estudar esse aspecto. Vejam bem vocês que só na parte geral, o reincidente tem 6 consequências negativas. 6 consequências negativas. Eu falei todas e fixei aqui no vídeo. Quem não se lembra, assista o vídeo ou veja o caderno, que isso aqui já está anotado, você tem que saber de cabeça quais são os efeitos danosos, gravosos para a pessoa do réu do reincidente, para a pessoa do reincidente, certo? Antigamente o indivíduo escondia a reincidência, porque o processo não era digitalizado, muito menos plataformizado, era tudo de papel, anotado em livro, o registro. Então o indivíduo tinha um processo lá no Tocantins e era processado em Goiás, se ele não falasse que já tinha sido processado, o juiz não descobriria, a segunda condenação passaria como uma condenação de réu primário. Hoje, pelo número único do CPF e pela vida plataformizada que a gente está vivendo, o juiz simplesmente joga o CPF do indivíduo lá, pega uma certidão inteira, de onde ele tem ou já teve condenações, entenderam? Então hoje é muito fácil, o réu pode ficar calado que a vida dele está documentada. Ixi, mas antigamente o indivíduo simplesmente se negava, calava. Você já foi processado? Não, tinha um processo no Acre, tinha um processo na Bahia, tinha um processo no Tocantins e passava batido, certo? Quais são os efeitos da reincidência? Está no vídeo. 7 agora, né? Não. Qual que foi? A 3, 4, agora a 5. A reincidência, outra questão sobre reincidência. Questão 5, a reincidência. Letra C. Só pode ser considerada por 5 anos a partir do fim de execução da pena. Como é que chama esses 5 anos para fins de doutrina, gente? Período o quê? Depurador. É o período que a reincidência vale. O indivíduo pode ser reincidente pela vida toda? Não, porque não existe pena ou consequência penal de caráter perpétuo. Toda consequência penal tem um prazo de validade. No caso da reincidência, 5 anos, tá? Não existe pena de caráter perpétuo. Questão 6. Agora já muda para suspensão condicional da pena. Essa prova foi muito abrangente. Questão 6. Quanto à suspensão condicional da pena, é correto afirmar que questão 6 não, é sursi ainda, gente. Eu estou pensando em livramento condicional aqui, mas ainda é sursis. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6, desde que o condenado seja maior que 70 anos de idade ou tenha razões de saúde que justifiquem a suspensão. Essa questão 6, no item correto, que é a letra B, trata das modalidades de sursis especiais, que são o etário e o humanitário. Beleza, gente? Até aqui tudo bem? Questão 7 da devolutiva. Atenção. Mariano, condenado à pena de detenção de 1 ano e 8 meses, em virtude da prática de violência doméstica, foi beneficiado com a concessão do sursis. Nesse contexto, é correto afirmar que, letra D de dado, letra D, as condições estabelecidas na decisão concessiva do sursis poderão ser modificadas a qualquer tempo, exigindo-se que seja ouvido o condenado. Falamos em sala que o juiz pode modificar as condições, adequando-as sempre, ou devendo que elas sejam adequadas à pessoa do condenado. Questão 8. Sobre a suspensão condicional da pena, poderão ser impostas pelo juiz, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições alternativas
Gente, sempre, letra A, prestação de serviço à comunidade. Se você tiver em dúvida, quando tiver assim, condição de sursi, condição de livramento condicional, condição de pena alternativa, você pode ter certeza que a mais importante sempre, a que sempre vai estar presente, é a prestação de serviço à comunidade. Né, João? Vamos lá. Questão 9. Sobre o Instituto do Livramento Condicional, olha só que já passamos por livramento condicional, é correto afirmar que, questão 9, letra B, para a concessão é de rigor que o condenado não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses. Igualzinho está no Código Penal. O que é uma falta grave? Fuga, tentativa de fuga, ou rebelião ou tentativa de rebelião, que está lá na Lei de Execuções Penais, por exemplo, essas duas. Certo, gente? Tranquilo. Questão 10. Concurso de crimes. Quem se lembra de cabeça quais são as modalidades de concurso de crimes? Concurso material, concurso formal e crime continuado. Lembram desses? Concurso material, concurso formal e crime continuado. Lembraram? Lembraram? Lembrou? Lembrou, Anabelle? Lembrou? Lembraram todos? Vamos lá. Então, questão 10. É 10 agora, né? 10. Não, é 10. Sobre o concurso material de crimes, nos termos do Código Penal, artigo 69, né? É correto afirmar que o agente pratica duas ou mais condutas com dois ou mais resultados, aplicando-se a regra do cúmulo material. No concurso material, aplica-se a regra do cúmulo material, somando-se as penas aplicadas pelos diversos crimes. Beleza, terminando a nossa devolutiva sobre as dissertativas não, sobre as questões de múltipla escolha. Questão 11. A suspensão condicional da pena é a providência que evita prisão para condenados a penas de duração curta, sendo certo que sua concessão depende do atendimento de certos requisitos. Nesse tema, o que se entende por sursis humanitário na questão 11, letra D. Olha só, questão 11, letra D. É um instituto disciplinado pelo Código Penal, aplicável, mesmo que uma pena privativa de liberdade imposta seja superior a 2 anos, mas não excedendo a 4, se razões de saúde do condenado justificarem o benefício. Entenderam? Humanitário, razões de saúde. E etário, 70 anos. Questão 12. A suspensão condicional da pena. Gente, mais um efeito da reincidência associado com uma questão que eu gostei dessa questão. Sursis não pode para reincidência. Quais as consequências danosas da reincidência? São 6 e já estão no vídeo. Em casa você vai assistir esse vídeo novamente, porque ele estará no YouTube e todas as minhas plataformas, que já foram acessadas em mais de 160 países, com mais de 10 milhões de acessos, e que vocês terão o prazer de assisti-la na gravação inédita, na gravação que foi feita assim especialmente para vocês, e que vocês estão aqui no show ao vivo, né? E estará em todos os streamings, né? Né, Samuel? Vamos lá. Questão 13. Gostaram da propaganda, gente? Quem não vende o peixe não fica rico. Questão 13. Ao indivíduo não reincidente, condenado por tentativa de roubo a pena de 1 ano e 4 meses, gente, é possível? Letra E, a suspensão condicional da pena. Questão 14. O enunciado ficou um pouco grande, mas a questão é fácil. Questão 14. Caio, engenheiro de 45 anos, mora com a esposa Ana, enfermeira de 43 anos, e com a filha Laura, estudante universitária de 20 anos. Certo dia, durante uma briga com a filha, Cláudio desfere contra esta um soco no rosto, causando em Laura lesões corporais de natureza leve, devidamente verificadas por exame pericial. Na data dos fatos, Ana estava fora de casa trabalhando e só tomou conhecimento do ocorrido no dia seguinte. A condenação foi de 1 ano de detenção. 1 ano de detenção, gente, nessa questão 14 aqui, óbvio, letra A, é cabível a suspensão condicional de execução da pena, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Beleza? Questão 15. Acerca das penas, assinale a opção correta. Questão 15, letra C. A execução da pena privativa de
de liberdade não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por um período que varia entre 2 a 4 anos. Gente, sursis, livramento condicional e penas alternativas são institutos que evitam o cárcere. Lembra o que eu falei para vocês? Evitam a pena de prisão com formas alternativas ao cumprimento da pena. Beleza, pessoal? Beleza para os que estão em casa também assistindo? Beleza. Inclusive, quando eu posto no YouTube, eu vejo quantos visualizaram, né? Aí eu vou ver se o pessoal viu ou não. Vamos lá. Questão 16. Em relação ao livramento condicional e à suspensão condicional da pena, é correto afirmar que, questão 16, letra E, a condenação a uma pena de multa não impede a concessão da suspensão condicional da pena, está na letra do Código, está no Código Penal. Questão 17. Nos termos da legislação vigente, o sursis, aí eu falei para vocês tirarem a palavra processual, né? Eu fiz uma errata na sala, é a suspensão condicional da pena, certo? E questão 18, podemos? Arnaldo, servidor público estadual, foi condenado por um delito de furto na modalidade tentada, tendo sido condenado a uma pena de 9 meses de reclusão. De acordo com a dinâmica narrada na denúncia, Arnaldo foi flagrado no banheiro de academia de ginástica que frequenta, tentando arrombar no cadeado de um armário, utilizando-se de um alicate, com o fim de subtrair o aparelho celular e a carteira de outro aluno da academia. Com base nas informações do enunciado, são efeitos da condenação de Arnaldo. Questão correta, letra E, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, né? Se gerou um dano, ele vai ter que reparar o dano. Então, gente, lendo novamente o gabarito para vocês: questão 1, C, questão 2, D, questão 3, nula, questão 4, E, questão 5, C, 6B, 7D, 8A, 9B, 10C, 11D, 12E, 13E, 14A, né, a outra 14 também A, 15C, 16E, 17A e 18E. Beleza, vocês foram muito bem na prova. Uma questão sobre hermenêutica, pedia na prova dissertativa, na questão dissertativa, para falar sobre as normas penais explicativas. O que são as normas penais explicativas? Não são aquelas que definem crimes e penas, mas são normas penais feitas para explicar o conteúdo de outras normas, né? E os exemplos de norma penal explicativa: o artigo 327, que define o conceito de funcionário público para fins penais, e o artigo 150, parágrafo 4º, que traz o conceito de casa para fins de caracterização ou não do crime de invasão de domicílio. A maioria acertou. E explique os requisitos que se aplicam aos institutos do sursis, etário e humanitário, e diferencie o sursis da suspensão condicional da pena. Também a maioria acertou. Pessoal, feita a devolutiva da VA, presta atenção, feita a devolutiva da VA, gravado, para quem não veio em sala, vou disponibilizar no YouTube. E agora vamos continuar nosso conteúdo.